Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E o Espírito Santo segurou sua mão. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 14. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Jeová Jiré, terceira parte, parágrafo 186 em diante. Agora, depois que Isaac veio, o garotinho tinha uns 12 anos e tal. Deus submeteu Abraão a um teste duplo. Depois que ele já o havia testado por 25 anos agora, então fez um teste duplo. Agora, ele disse: Abraão, quero que tomes este filho agora, teu único filho, e o leves a uma montanha que eu te mostrarei aqui nesta visão, e quero que o leves até lá e ofereças em sacrifício. E ele disse que nunca se negou
a fazê-lo. Ele se levantou na manhã seguinte, após o Senhor falar com ele, pôs as selas nas mulinhas e apanhou um pouco de madeira e tal, e a rachou e partiu com as mulas. Ele viajou 3 dias. Depois chegou ao lugar, ele olhou a distância, depois de viajar 3 dias, agora aqui é onde Abraão estava, e 3 dias de viagem, e quando o homem, naquela época, não tinha transporte a gasolina como temos hoje, e qualquer homem normal pode caminhar 40 quilômetros por dia. Estão vendo? Onde ele chegou naquele deserto adentro, e ele disse: agora esperai aqui. Eu gosto disso em Abraão. Ele disse aos servos, esperai aqui com as mulas, e eu e meu filho iremos até ali para adorar, e retornaremos. Como ele ia fazer isso quando foi lá para matá-lo? Deus lhe disse, vai até lá e tire sua vida. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 4, Abraão sabia que o havia recebido como um dentre os mortos, e estava certíssimo de que Deus era poderoso para dentre os mortos ressuscitá-lo, de onde em figura recobrou. Estão vendo? Disse: esperai aqui. Como vai acontecer, não posso lhes dizer. Porém, pensar naquela irmã com o bebê nos braços e a mãe sentada na cadeira de rodas, um garotinho ali, um papai aqui, não sei como ele fará isso, não sei mesmo como ele vai fazê-lo, mas vai fazer porque prometeu que faria, baseado na fé de vocês. Ele faz isso para outros. Estão vendo? Este menino e eu, o moço e eu, retornaremos. Vede, esperai aqui, e iremos adorar. E pôs a lenha sobre o pequeno Isaque, um tipo de Cristo carregando sua cruz. Chegaram ao topo da montanha, e o pequeno Isaque ficou desconfiado e disse: Pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Ora, aqui está o altar, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ouça estas palavras agora, vindas dos lábios de Abraão: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Isso significa o sacrifício provido por Deus. Jeová Jiré, o cordeiro provido pelo Senhor. E quando ele amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar, imaginem agora que momento foi aquele, depois de esperar 25 anos por ele, e Deus o fez destruir a única coisa de que ele havia testificado ao longo dos anos. Ele era um opróbrio entre as pessoas, riam dele, e aqui Deus diz: destróis aquilo que te dará
a única esperança possível de que a minha palavra vai se cumprir em ti. Eu te dei o menino, ele está com 12 anos. Todos o reconheceram, ainda te constituí pai de nações, mas vai matar teu filho. Dá para imaginar isso? Deus nos mostrando, não importa o que alguém diga, ou qualquer coisa contrária a essa palavra, recuse-se a olhar para isso. A semente real de Abraão crê nisso, destrói esse filho. E Abraão o deitou ali. Vocês podem imaginar, pegando seu cabelinho encaracolado e tirando-o do rosto, e seus olhinhos castanhos olhando para cima assim, seus pequenos lábios trêmulos, ao ver aquela faca de lâmina grande sair de onde seu pai. Pense num pai, pôs sua cabecinha para trás e puxou sua garganta para trás para que pudesse apanhá-lo na garganta com esta faca. Oh, em obediência a Deus, não importa o que parece, ele disse: recebi-o como um dentre os mortos. Deus é poderoso para o ressuscitá-lo. Ergueu a faca e começou. E o Espírito Santo segurou sua mão e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: detém tua mão. Disse: agora sei que tu me amas e confias em mim, vendo que nem irias, que me darias o teu único filho. E mais ou menos naquela hora havia um carneiro preso pelos chifres no deserto atrás dele. Quero lhes perguntar algo, irmão, irmã, de onde veio aquele carneiro? Vejam, vocês estão lá há 3 dias de viagem da civilização, no deserto, onde há leões, chacais e todos os tipos de cães selvagens e animais e coisas ali que mataria aquele carneiro sem demora. E vejam, ele está bem no topo da montanha, onde não há água, e ele tinha apanhado pedras ali por toda parte, fazendo este altar, e o carneiro não estava lá. Mas quando Deus precisou de um, lá estava, e não foi uma visão. Ele o apanhou e o sangue escorreu dele, ele morreu. Deus o fez existir neste instante, e Abraão o tirou de existência a seguir. Estão vendo? Jeová Jireh, o Senhor proverá para si um cordeiro. Era impossível o carneiro estar lá. Se alguém sabe de ovelhas na selva, num deserto assim, lá onde todos os animais selvagens e coisas selvagens lá matariam aquele carneiro sem demora, não poderia ter sobrevivido lá. E aqui no topo da montanha, onde não há água, nem grama, nem nada lá em cima, e ele não estava lá instantes antes.
E justo quando Deus precisou daquele carneiro, lá estava, ele falou, fazendo-o existir. Assim como ele tinha aparecido lá, Elohim, ele precisava de um corpo, ele precisava de um corpo para descer à terra. Assim ele apenas juntou a luz cósmica e os petróleos e tais e entrou nele. Vejam, ele é Deus. É assim que ele fará com você, depois que você não for mais do que uma colherada de cinza no pó. Ele ainda falará e você estará lá. Ele chamará seu nome e você responderá: a semente de Abraão, que é essa promessa que se cumpriu. Notem, era um carneiro. Agora, se tiverem mais um minuto, gostaria de explicar isto. Sabem, a outra noite não falei disso, nem expliquei à minha igreja. Lembre-se de quando ele confirmou aquele sacrifício, confirmou aquela aliança com ele, pegando uma cabra, pegou uma novilha, bezerra, e as partiu no meio, e pegou um carneiro. Agora lembre-se, quando a semente real da sua fé, lembre-se, não foi uma fêmea, foi um macho, a promessa se cumpriu. Notem, um carneiro, ele, para cumprir a palavra, ele é a palavra. Esse carneiro, não uma fêmea, elas foram oferecidas primeiro. Lembre-se, Gênesis 15, as fêmeas, elas foram as primeiras a morrer. Então ele tomou um carneiro, o carneiro foi o último. Ele, carneiro, a palavra provida, não a cabra, a organização, a igreja. Estão vendo? Não a fêmea, a igreja, mas ele, o carneiro. Amém. Por isso ele nasceu em abril, não em dezembro, como a igreja romana colocou o aniversário do Deus Sol, e colocou com o dele lá em 25 de dezembro, quando tinha seus circos. Se vocês já pegaram e estudaram a história da igreja, entende-se que eles o colocaram lá, fizeram-no, era o aniversário do Deus Sol, o solar, quando fica quase imóvel, não há mudança nele por 5 dias, de 20 a 25 de dezembro, eles colocaram o aniversário do Filho de Deus e do Deus Sol na mesma data, comprometendo o cristianismo com o paganismo. Colocaram-no em dezembro. Ele não poderia ter nascido em 25 de dezembro. Ora, as montanhas estão cobertas de neve lá na Judeia. Ele nasceu como todos os cordeiros. Ele nasceu na primavera e ele teve de nascer sobre o carneiro, porque era um carneiro, e o carneiro o era em abril. Exatamente, ele nasceu sob aquele carneiro. Isso é o que era. Ele era o carneiro de Deus. Foi ele lá em cima que tomou o lugar de Isaque.
Amém. Vocês não veem isso? Aí está. Mostra aqui claramente: a noiva semente real não será chamada por ela, a igreja, sacrifício da cabra denominacional, não, mas por ele a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro. Então, não chamada, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele, ele tomaria um povo dentre os gentios, não para o nome dela, mas para seu nome, levariam seu nome. Oh, que coisa! Então, por que você tem medo disto? Um gentil levaria o nome dele, o carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele, aleluia. A semente real viria isto. Estão vendo? Malaquias 4 se cumprindo, restaurar a fé original, a palavra de Deus. Certamente vocês podem ver isso. Não precisamos deixar mais claro. Largue essas denominações, homens, volte a essa palavra e a voz do último dia. E Malaquias 4 disse isso, de volta à palavra. E ele era a palavra, não ela, ele, amém, o nome do Senhor Jesus, a palavra vindicada agora pela promessa, a palavra que foi prometida. São João 14:12, também fareis as obras que eu faço. Malaquias 4, o mesmo foi dito lá. Também Lucas 17 nos diz que nos últimos dias a manifestação do mundo será posta bem em ordem, como foi nos dias de Sodoma, e Deus desceria manifestado em carne humana e saberia o segredo dos corações. Jesus disse isso, e aconteceria nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. No fim do mundo, vejam, não é a igreja unir-se a isto, una-se àquilo, é ir a ele. Foi isto que a semente de Abraão recebeu ali, o sacrifício oferecido, em vez de sua semente literal. E quanto à sua semente espiritual, amém, sua semente real, a semente rainha, amém. Oh, se vocês pudessem tão só ver isso. Lembre-se, o que é isso? É carne e espírito se unindo, tornando-se um. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.